Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro fazendo mais um episódio pra você aqui no YouTube, aqui no Face, aqui no podcast, pra quem tá ouvindo também. E agora que a gente tá nessa época de Natal, muita gente pensa assim, o mercado muda muito, né? A gente vê que muitas lojas, muitas empresas começam a fazer promoção, começam a fazer desconto, começam a fazer mais vendas. E existem nichos e nichos de negócio, cada mercado é diferente, em que a gente vê altas e a gente vê baixas por conta do feriado. É engraçado isso, como a gente começa a ver que as vendas da nossa empresa, seja startup, seja empresa tradicional, elas são muito impactadas pelos feriados que a gente tem, de modo geral. Então, assim, tem negócios que por conta do Natal vão vender muito, porque justamente as pessoas estão comprando presente, as pessoas estão guardando já há algum tempo para fazer a sua festa em família. Então, para alguns nichos de negócio, essa época do Natal, naturalmente, ela já vende mais. Por exemplo, a Apple, que é a maior empresa do mundo, que vende os iPhones, os iPads, os MacBooks, a maior parte das vendas da Apple acontece justamente na época de Natal. Então eles aproveitam isso muito bem para conseguir maximizar as vendas deles. Por exemplo, vamos lá. Quando é que o iPhone é lançado? Todo novo iPhone, todo ano, normalmente, até hoje pelo menos, em setembro. Por que em setembro? Porque em setembro dá para eles lançarem, dá para eles verem a demanda, dá tempo das linhas de produções ficarem cada vez mais elaboradas, do ponto de vista de pedido, estoque, compra, venda. Porque quando chega no Natal, todas, pelo menos os principais mercados consumidores, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Europa, já estão com os iPhones em estoque, prontos para a época de Natal. Então, assim, não só porque eles lançaram em setembro, mas também porque o Natal é a principal época de vendas e eles já estão preparados para isso. Outro exemplo agora, o Apple Watch ficou pronto em setembro, pelo menos ele foi anunciado o Apple Watch, não, o AirPods, o AirPods, que é o novo fonezinho de ouvido da Apple, que custa caro pra caramba, mas ele não tem fio, ele carrega sem ter um contato elétrico, enfim, ele é bem legal, bem interessante, novo modelo. E ele ficou pronto para vender agora nessa época. Então você podia começar a fazer os pedidos dos AirPods a partir de novembro, se eu não me engano, para no Natal eles já conseguirem fazer a venda. Embora ainda não esteja nas lojas, mas você consegue fazer a compra pelo site e receber em janeiro. Então, por que eles fizeram isso? Porque eles lançaram em setembro, disseram que iam lançar já para vender em outubro e colocaram de fato para vender, para você conseguir passar o cartão de crédito em novembro. Porque eles precisam bombar as vendas do Natal. Então, assim, tem negócios que bombam as vendas do Natal, tem negócios que diminuem as vendas do Natal. Então, depende muito do mercado. Por exemplo, o mercado educacional, o mercado de treinamentos e cursos online, por exemplo, que no Brasil tá bombando, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Nessa época de Natal, existe uma tendência de queda. Por quê? A gente que entende um pouco mais do mercado, a gente começa a analisar que as pessoas estão gastando seu dinheiro com presentes, com viagens, com ceia natalina. Então acabam priorizando mais essa experiência em família, de natalina, vamos dizer assim, e coloca um pouco de lado outras coisas que naquele momento não são prioritárias. Lógico que tem coisas que são prioritárias a todo momento, mas tem algumas outras coisas, como treinamentos, que não são tão urgentes, vamos dizer assim, para aquela pessoa. Ele tende a deixar um pouco de lado, e aí o mercado de treinamentos online, nessa época do ano, começa a cair, porque as pessoas estão gastando com outra coisa. Então, assim, o que a gente quer analisar desse ponto de vista todo? Seja startup, seja negócio tradicional, o mercado ele é sazonal. Tem época que está vendendo muito, tem época que vai vender menos, tem feriados que vão facilitar a nossa venda, tem feriados que vão diminuir as nossas vendas. E para quem já está no mercado há mais tempo, isso é bobo, isso é trivial, você já conhece esse mercado, você já sabe depois de alguns anos que, beleza, toda vez que é Páscoa, minhas vendas vão aumentar. Por quê? Pô, não sei exatamente. Às vezes existe uma correlação que não é direta, que a gente não sabe exatamente por que aquilo ali, mas acontece. Outras são mais óbvias. Por exemplo, quem vende panetone vai vender muito mais no Natal, isso é óbvio. Então, para quem já tá no negócio, para quem já tem empresa, quem já tá rodando há algum tempo, já sabe os feriados, as épocas que as vendas vão diminuir. E a pessoa já tá preparada para isso.
Ela não vai ficar desesperada, ai meu Deus do céu, esse mês não vendeu tanto e agora vou quebrar. Não, isso acontece quando a pessoa está começando a empresa, ainda não conhece bem o mercado, não sabe quando as coisas vão subir ou vão descer. Então isso é normal, vai muito da maturidade de cada negócio. Então, por exemplo, tem um grande empresário americano chamado Ryan Deiss, que ele vende treinamentos online, na verdade, ele dá consultoria para empresas, enfim, ele trabalha muito com marketing digital. Inclusive eu fiz um treinamento com ele lá nos Estados Unidos, lá em San Diego, e eu fiz um treinamento com ele no Texas também, sobre marketing digital. Então eu sou consultor certificado pelo Ryan Deiss, pela DM LLC lá no Texas. Por conta disso, ele contou uma história, foi muito engraçado ele contando que tinha algumas épocas do ano, se eu não me engano era junho ou julho, em que as vendas dele faziam assim, pum, caía muito. Aí ele, meu Deus, vamos quebrar. Aí daqui a pouco, agosto, as vendas começavam a subir de novo. E aí ele, beleza, nos salvamos dessa crise. Aí chegava no outro ano, em junho, pum, caía de novo. Ele, meu Deus, vamos quebrar. E aí, agosto, setembro, pum, crescer de novo. E ele procurou entender o que estava acontecendo, porque que sempre em junho ou julho as vendas caíam. E aí ele começou a entrar em contato com os clientes dele, os alunos, ou enfim, as pessoas que compravam os produtos que ele vendia, para entender por que ele não estava comprando em junho e julho. O que estava acontecendo, que as pessoas não estavam engajando mais nas campanhas dele. Não estavam mais abrindo os e-mails, não estava mais tendo a interação que tinha antes. E as pessoas disseram, não, eu gosto do seu treinamento, eu quero o seu curso, eu quero a sua consultoria. Só que em junho e julho é a época do ano que eu, empresário, tiro para viajar. Junto com a minha família, com meus filhos e tal. Porque justamente lá nos Estados Unidos, essa época do ano bate com as férias escolares das crianças e os pais acabam viajando. Então, quem é empresário lá nos Estados Unidos, quem tem empresa, empreendedores, etc., profissionais liberais, tem a flexibilidade de tempo de poder viajar quando eles querem. Então, eles viajam junto com os filhos nessa época. E aí, quando quem está viajando abre muito menos e-mail, compra muito menos treinamento online, por exemplo, consultoria online, porque não vai usar durante aquele período. Vai estar viajando, não está nem olhando essas coisas. E aí ele percebeu, pô, meu negócio é sazonal também. Então, a moral da história aqui é a gente analisar que o mercado da gente vai ter altos e baixos, e tudo bem, faz parte do negócio, entendeu? A gente tem que ter um planejamento financeiro, a gente tem que estar preparado, tem que ter a famosa gordurinha, né? Tem que ter uma gordurinha financeira para nas altas e baixas, que são normais de qualquer mercado ter altas e baixas, periodicamente, a gente está preparado para isso. E lógico que existem fatores externos, como por exemplo uma crise política, uma crise econômica, que podem vir e a gente não tem um controle sobre isso. Mas a gente tem que estar sempre preparado para essas coisas e ter a mentalidade que, olha, beleza que o negócio está indo super bem, mas vai ter algum momento que ele pode cair e vai subir de novo. E é o jogo da vida de negócios, entendeu? Então é isso aí, eu desejo para você, para sua família, um Feliz Natal, que você consiga passar essa época do seu ano aproveitando essa coisa tão boa que a gente tem, que é o amor pelo próximo, essa felicidade que a gente tem e o feriado, o Natal, não importa se você é religioso ou não, mas é uma excelente desculpa pra gente olhar mais pra gente, pra nossa vida, para as pessoas que são queridas da gente. Então, eu sou muito feliz de ter você aqui, acompanhando os vídeos, acompanhando o podcast, estando junto nessa jornada empreendedora, que é a sua jornada, que é a minha jornada, e nós somos líderes conectados para construir os nossos negócios, as nossas empresas, transformar o nosso país, construir mais negócios aqui, melhorar a nossa economia, criar mais emprego. Eu acredito muito nisso. Então, eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho com você aqui, falar um pouquinho da minha visão de negócios. E nessa data tão especial, eu desejo tudo de bom para você, muito sucesso, muita felicidade, muito amor pelas pessoas que você tem, queridas a você. Então é isso aí, um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê amanhã, que todo dia tem um episódio aqui no YouTube, no Face e 2 lá no podcast Startup de Alto Impacto no iTunes, beleza? Um abraço, bota pra quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!